Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Contente de estar por aqui compartilhando alguns passos da jornada. Agora, nesse momento em São Paulo, Camanducaia, onde está parte da nossa operação, eu dou as graças pela equipe para que o Vitor e eu a gente possa transitar para Cunha e transitar também aqui em São Paulo. Quem acompanha meu perfil pessoal sabe que existem alguns desafios familiares de saúde nesse momento. E além disso, existe um momento planetário que desafia cada um de nós também. E aí o título dessa live, Materialismo Espiritual. Eu noto que nesses instantes, agradeço por cada um dos selos e por toda a forma de apoio ao Vale da Rainha. Eu acredito que nesses momentos que a gente atravessa instantes, ocasiões, que a gente encara desafios, verdadeiramente a nossa prática espiritual se faz valer ou não. A gente então percebe se existe um materialismo espiritual, ou seja, a gente pensando que praticava alguma coisa. Então a gente pratica meditação e a gente fala, não, eu medito. Agora a gente verdadeiramente medita? A gente só sabe disso se a gente é capaz de manter a mente lúcida no meio da adversidade. Aí a gente diz, eu pratico asana, pratico hatha yoga. Pratica mesmo. Porque à medida dessa prática, a gente vai ter que ter aonde? Como a gente vai contar tudo isso? A gente vai contar na forma que a gente vive a nossa vida, fora da sala de yoga. Então esse termo materialismo espiritual, ele foi a primeira vez usado por um professor, um mestre tibetano. E a gente vai fazer o estudo desse livro agora nesse domingo. É o penúltimo módulo do curso de filosofia oriental, facilitado por mim, que reverte para o Vale da Rainha. Isso tudo é interessante a gente colocar, porque dentro de tudo o que se diz, a gente precisa realizar que a nossa vida prática, o nosso cotidiano, as nossas relações, o que a gente sente, o que a gente pensa, é isso que precisa apontar para a gente o que de fato a gente está conquistando nas nossas práticas. Não é fechar um asana necessariamente, não é ficar 30 minutos com os olhos fechados em cima de um tapete. E sim se a gente recebe, por exemplo, uma agressão e é capaz de não revidar. Se a gente face a perda, se a gente é capaz de manter a serenidade. Aí, quem sabe, a gente de fato esteja praticando. Agora, antes disso, se a gente fala que existem valores e filosofia, por exemplo, para não violência, para ahimsa. Agora, de fato, a gente pratica isso na nossa vida? Quando a gente come, quando a gente se relaciona, quando a gente se relaciona com a gente, inclusive, não só com o outro. Mas as coisas que a gente é capaz ou não de falar para nós. O quanto amigo a gente é de nós mesmos, antes de imaginar isso para fora de nós. Então, tudo isso, de novo, são reflexões que são importantes para que a gente possa alinhar a nossa prática com o mundo. E não se isolar na nossa prática, porque eu percebo muito isso. Tantas vezes a gente se isola na nossa prática. Então a prática termina sendo uma válvula de escape para a gente não participar do mundo. E quando eu olho de perto a vida de grandes mestres, o exemplo que eles dão para nós é diferente. Ele não faz dessa forma, eles não fazem dessa forma. Ah, tô vendo pessoas queridas aqui, graças. Eles não fazem dessa forma. Eles usam a prática para que eles tenham força, centramento, amor, compaixão para participarem do mundo. E com essa força, a justiça nunca distorce para vingança, como a gente falou na live de ontem. Então, o amor genuíno e real nunca distorce para o romance. A nossa inteligência, ela não fica simplesmente na mente memória. Ela transcende para a sabedoria. Esses são os apontamentos que a gente precisa procurar dentro de nós para verdadeiramente medir a nossa prática. E apontamentos que a gente faz a partir do quê? De autoestudo. Então, essas oportunidades que a gente tem de estudar a filosofia oriental, na verdade, são oportunidades para que a gente se estude. E a gente se estudando, obviamente, a gente tem alguma coisa melhor para contribuir.
O quanto a gente consegue manter a calma frente a tanto que está acontecendo agora. Eu lembro de uma passagem, até a Sadhviji colocou alguma coisa ontem no perfil dela sobre o dia do veganismo, e ela contou uma passagem da vida dela logo que ela foi morar na Índia com o mestre dela. E eles são bastante próximos até hoje, isso tem por volta de 30 anos, aproximadamente. E ela conta essa história que eles foram num orfanato e que tinham crianças em situação de insegurança alimentar, vulnerabilidade, todo tipo de situação que realmente mexe com o âmago de qualquer ser que verdadeiramente está no caminho. Quando eles voltaram para o ashram, para o mosteiro, enfim, para o templo, as crianças ficaram no orfanato. Todo mundo voltou e foi comer. E ela aprontou um escândalo e disse como é que essas pessoas iam comer. Como que elas tinham coragem de comer. Depois que eles todos juntos tinham presenciado que aquelas crianças que eles tinham deixado para trás, porque não dá para levar todo mundo, aquelas crianças estavam sem comer. Como é que eles tinham coragem de comer? E ela foi para o quarto no meio desse escândalo e o mestre foi e conversou com ela. E verdadeiramente colocou esse papel doutrinador que o mestre tem. Esse papel que é tão desconfortável. A gente tem esse amor romântico pelo mestre, mas está na presença de uma pessoa adiantada no caminho, eu nem vou colocar iluminada, adiantada no caminho é um desconforto total. Não é um amor romântico, é um amor genuíno, aquele amor de educar, aquele amor de doutrinar. E ela inquieta no quarto e ele diz, você volte e coma. E ela fica chocada com a instrução do mestre, porque para ela estava no auge da compaixão dela. E ele repete, você volte e coma. E depois de comer, você durma e descanse o suficiente para amanhã pela manhã, você tendo comido e tendo dormido, você efetivamente possa fazer alguma coisa para essas crianças. Isso, outra vez, são passagens que são relativamente simples, mas que mostram da prática espiritual efetiva. No Ciências Contemplativas, o Lama Lawang aborda bastante esse tema também. Para que, outra vez, com esse autoestudo, a gente de fato possa contribuir com o mundo. E não ficar em devaneios e delírios, que quando a gente coloca realmente a nossa face para essa esfera, todos esses delírios se provam o quê? Incoerentes com aquela dita prática que a gente tinha. Então eu estimulo muito para que tudo isso, olha para onde, olha quanta coisa tem acontecido. Olha a situação política que nós estamos vivendo. Olha o que tem acontecido em termos de violência, de agressividade. Isso tudo é alguém do lado de fora ou é a gente que não consegue purificar o nosso próprio coração? A gente não consegue tolerar a perda. A gente não consegue tolerar quem é diferente da gente. A gente se tornou narcisista. Então, eu basicamente só gosto da minha própria imagem. E quem pensa diferente de mim, eu ataco. Isso tudo precisa ser estudado. Se a gente continua num jogo de culpa, de diferentes formas, não existe responsabilidade. E na hora que eu encontro um culpado, eu não preciso mais trabalhar para fazer alguma coisa, porque já é culpa de alguém. Agora, quando o estudo, esse autoestudo acontece através da filosofia, através da prática do asana com a intenção correta, a reta ação que é colocada nas escrituras para nós, a reta ação do que é o que eu intenciono com essa prática. Eu intenciono estar aqui simplesmente para alongar o meu corpo, ou eu intenciono ver e enxergar e perceber esse mundo interior que eu projeto no meu exterior e cada vez mais elucidado, mais claro, mais trabalhado, elaborado dentro de mim. Eu automaticamente coloco para fora de mim, vejo para fora de mim, manifesto fora de mim essa mesma elaboração e esse mesmo trabalho interior. Eu deixo aqui verdadeiramente o convite para que vocês possam participar. O curso, de novo, é um curso que tem vários estudos. Esse agora é o penúltimo, Materialismo Espiritual, onde a gente confronta verdadeiramente as noções que a gente tem da nossa prática espiritual, e esse confronto acontece aonde? É um enfrentamento interno para a gente ver se isso está acontecendo de fato, se essa prática de fato funciona e ela trabalha. E a forma que cada um tem para olhar para isso, que a tua prática espiritual seja dançar, que a tua prática espiritual seja ir para a natureza, que a tua prática... Como que a gente mede o sucesso dessa prática? É a gente, de novo, voltando para a vida e realizando se a gente é menos violento, se a gente é mais acolhedor, se de fato a gente consegue zelar pela vida de todos os seres, não importa qual espécie.
Tudo isso vai refletindo para nós o sucesso ou insucesso dessas práticas. Esse agora é do materialismo espiritual. O último é do Manual do Bodhisattva, que inspirou a Jetsuma, que tem o voto do Bodhisattva, que é o quê? Basicamente o sujeito que poderia ir embora desse mundo. Olha só quanta coisa a gente vive, e daí o que a gente fala? O que é comum escutar? A gente acenando para as naves espaciais, falando, me leva, me tira daqui. E essas pessoas, elas têm a oportunidade da nave chegar para buscá-las, e ela diz, não. Elas falam, não. Porque eu não saio daqui até que eu veja as costas. Essas aqui são palavras do Buda, na verdade. Não desse livro que eu citei. Até que eu veja as costas do último ser deixando esse planeta. Iluminado, resolvido, elaborado, a palavra que cada um quiser usar. Salvo. Até que eu veja isso, eu não saio. E aí a gente percebe como a gente foge verdadeiramente do projeto espiritual. E qual é esse projeto espiritual baseado nessas palavras? É serviço. É a gente aliviar a dor do mundo. É a gente, de algum momento, de alguma forma, não colaborar, não incitar, não instilar esse sofrimento, essa dor o tempo todo no outro, provocando e despertando o pior nele. Agora, a gente tem feito isso ou não? Enfim, a última, então, é esse estudo do Bodhisattva, é um estudo muito bonito. A gente já passou agora pela Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky, já passou pelo Ramayana, pela Bhagavad Gita, já passou também pelos Yoga Sutras de Patanjali, tudo isso está gravado. Então, ainda que você adquira o curso e fale, putz, mas só tem 2 ao vivo agora, de fato, mas a gente tem aí para trás tudo gravado. E além disso, hoje à noite, às 7 horas da noite, tem prática de Hatha Yoga. E a Hatha Yoga voltada especialmente para quem está começando nesse caminho agora da yoga física, da Hatha Yoga, da yoga pelo asana, mas com a intenção de se conhecer, a intenção de se olhar, de se suportar. Percebam quantas vezes a gente não foge da nossa solidão, mas a gente quer que o outro incondicionalmente fique do nosso lado, sendo que secretamente nem a gente se suporta. Quando a gente começa a suportar a nossa própria presença, através da prática de yoga, através da prática de meditação, através do autoestudo, a gente automaticamente se torna mais seletivo para quem vem para a nossa vida. Porque a gente não está tapando um buraco dentro dessa sabedoria popular. A gente verdadeiramente está optando estar com alguém. E aquele ser, de alguma maneira, somando ou não com a gente, é uma decisão nossa manter esse ser ou não na nossa vida. E automaticamente a gente começa a vigiar também se a gente está somando, agregando na vida dos demais. Ou se a gente está simplesmente destilando a vitalidade daquele ser para benefício próprio. Sempre arrancando, explorando, tomando, como a gente faz, por exemplo, com mestres animais, a gente, humanidade. Tudo isso precisa ser visto, precisa ser percebido. Então ficam aqui esses convites, de novo hoje à noite e também no final de semana. E todas essas reflexões para que a gente possa mergulhar dentro da gente e encontrar serenidade. É óbvio que quando a gente olha para tudo isso dentro da gente, às vezes a gente não tem muita serenidade para olhar tudo que está emergindo. Mas é um caminho bonito a gente ter coragem. Então, em vez da gente se assustar, que de repente a gente olha e diz, isso aqui é muito feio. Em vez da gente se assustar com isso, a gente poder se acolher e olhar por um lado positivo de onde a gente veio. Eu tive a coragem de enxergar isso. Porque quantos de nós não vivem em negação? Então é bonito. Ainda que seja duro, é bonito. E isso também treina o olhar da gente para a gente ver uma beleza austera no mundo. Uma beleza que não é padronizada. Não em termos de corpos, mas em termos do que a gente espera dessa vida. A gente começa a ver beleza até mesmo dentro do infortúnio. Porque a gente enxerga propósito, a gente enxerga ensinamento, a gente enxerga lição. A gente enxerga crescimento que aquilo está trazendo através de algo que, por vezes, causa dor para muitos seres. E que a gente possa evoluir numa tal forma e de tal maneira que ninguém mais tenha que aprender pela dor e pelo sofrimento, seja causado por si próprio ou infringido por outro sobre nós. Então são essas as reflexões. E comento que essa semana em São Paulo eu tenho participado de um workshop que eu muito recomendo os professores, eles são veganos também, o Lucas e a Sasha. Eles estão na Casa Mais Só essa semana, e do Jonathan, a Bruna também dá aula lá. E eu vou deixar depois na legenda para que vocês possam acompanhar essas pessoas, que hoje comentava com meu pai, rapidamente, com o Vitor também,
de como é diferente quando a pessoa compartilha o que ela vive. E eu tenho um critério para professores, eu tenho um critério para me entregar nos braços de alguém, que essa pessoa me conduza, que é a prática daquela pessoa. E quando eu tô com essas pessoas, com esses 4 que eu citei agora, o Jonathan, a Bruna, o Lucas, a Sasha, eu sinto que eles transmitem o que eles vivem. E isso tem uma força tremenda. Isso traz uma presença espiritual que é invocada simplesmente na veracidade do ato, no alinhamento do ato com o que um pensa, com o que um fala. Isso é de um poder tremendo. Um poder, inclusive, para a gente acreditar na disciplina, para a gente acreditar na dificuldade, no desconforto, quando a gente vê pessoas que realmente estão caminhando entre nós e que dentro dos próprios desafios pessoais, tenho certeza, estão conseguindo ver essa beleza na vida que a gente comentou há pouco, essa beleza austera, e provocar essa beleza austera também em volta deles. Eu deixo aqui a sugestão para que vocês acompanhem, e o Lucas e a Sasha particularmente dão um curso de introdução ao Ashtanga, que é a linhagem que eu pratico, pelo Zoom. E quem quiser presencialmente aqui em São Paulo, o Jonathan dá essas aulas. Fora isso, no santuário, o último final de semana, que mudou agora por causa das eleições, a gente tá passando e depois tem o fim do ano, Natal, então mudou um pouco agora nesses 2 últimos meses, tem um programa de yoga, que é presencial. E, inclusive, no final do mês de novembro, a Ju Gittel estará conosco. E aí a gente fala um pouquinho mais de como a alimentação tem muito a ver com isso. Com o quê? Com essa mente plena, com essa prática. Às vezes a gente vê pessoas que não conseguem fazer uma torção ou que de repente tem alguma dificuldade no que seria uma retroflexão, por exemplo, e não é necessariamente uma questão ortopédica. Às vezes os órgãos estão sobrecarregados em função do que se come, mesmo numa dieta à base de plantas, por causa dos industrializados, por exemplo. Então tem muita reflexão para fazer e quem quiser fazer parte disso também pode participar como retiro. Tudo isso ajuda o propósito do Vale da Rainha, que hoje tem uma despesa mensal altíssima em função dos mestres bezerros de Cunha e também dos quase 200 que estão em Camanducaia. Então é uma forma de ajudar e também faz valer, vibrar o nosso coração, que existe uma proposta, algo que é muito real para nós, que é não só tomar, não só pedir doem, mas que a gente também tenha esse sentido de honra, talvez, não sei se é a melhor palavra, mas de retribuir, de honrar cada um que está, de alguma forma, fazendo com que esse propósito se mantenha. Então é a forma que a gente tem, ou seja, você não está simplesmente doando, você está recebendo alguma coisa em troca. E eu espero que mesmo se você faz uma doação, que você sinta também que você está recebendo algo em troca, porque esses seres que são resgatados, eles têm uma gratidão tão grande, eles têm um amor incondicional tão distante do que a gente como humano tem. A gente tem uma leve referência disso no amor de uma mãe por um filho, por exemplo. É o que eu vejo de mais próximo de um amor incondicional entre humanos. E isso, esse aspecto sublime deles, eu gostaria que quem doa pro Vale da Rainha pudesse sentir, porque a gente sente isso todos os dias. E mesmo quando fica muito difícil, essa sensação dessa gratidão e desse amor incondicional deles invade a gente de tal forma que a gente encontra forças onde a gente pensava que já não existia. A gente encontra serenidade mesmo passando por adversidades indizíveis. A gente consegue ter esperança porque aquilo foi regado, aquilo foi nutrido no nosso coração. Que vocês também possam receber disso e ter um descanso da loucura que a gente tem vivido no mundo, de tantas formas diferentes, seja no cenário político, seja no cenário social, a luta de classes, tem tanta coisa acontecendo. Com a minha filha Cenoura. Agora acabei de ler. Passa pra gente no direct, por favor, para que a gente possa falar a respeito disso. Teve alguém que teve um acidente, está comentando aqui. E seu serviço, saiu a reportagem, tô vendo por aqui, graças a gente por acompanhar, vou ver se tem algum, aproveitar que eu tô de óculos hoje, porque quando vocês comentam eu tô sem óculos, não é que eu ignoro vocês, é que eu não enxergo, então vou aproveitar que eu estou de óculos para ver aqui, agradeço as palavras, Bruna querida, pessoas muito queridas aqui, muito generosas, Bhagavad Gita, sim, Hare Krishna. É isso. Acredito que ninguém tenha manifestado perguntas. Agradeço todos os selos, agradeço as contribuições, agradeço a gente poder caminhar em união.
E gostaria de propor aqui como reflexão final essa: união. Chega um momento que a gente precisa transcender as nossas diferenças e aprender a conviver com elas. Sejam essas diferenças na política, sejam essas diferenças no gênero, sejam essas diferenças... Aonde quer que você encontre diferença, aonde quer que eu encontre diferença. Transcender tudo isso para olhar cada um nessa terra, nessas águas, nessa esfera, como espírito, que está encarnado, que está aprendendo, que está na própria jornada. E aí a gente tem um pouco mais de empatia pelo outro, porque ele está na luta pessoal dele tanto quanto a gente tem a nossa própria luta. Então gostaria de deixar aqui esse sentido. Será que a gente consegue se unir? Será que a gente consegue verdadeiramente transcender os nossos julgamentos, a nossa agressividade, a nossa violência e trabalhar em união, em prol de algo melhor para cada um dos seres? Se a gente conseguir fazer isso, não vai ser simplesmente algo que a gente beneficiou os outros, mas eu tenho certeza que a gente vai dar um salto dentro da gente mesmo para ter sido melhor para o mundo, sim, mas também não ter desperdiçado uma chance de crescer. O momento pede união, o momento pede menos julgamento, menos agressividade, menos violência, mais paciência. Que a gente encontre isso tudo dentro da gente, que não é o mundo que vai dar. É a gente que vai oferecer para o mundo, desde que, por autoestudo, a gente consiga encontrar essas sementes, regá-las e frutificá-las dentro de nós. Muito agradecida, espero vê-los à noite, 7 horas da noite. Na legenda eu vou deixar o link de tudo isso. E se não ali, aqui em algum outro momento, ou mesmo no santuário. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Graças por nossos estudos.